Capítulo 561 a 562. Ding, 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 ding. Enquanto Kuroto passava pela rua, ele podia ouvir claramente os sons barulhentos e percussivos vindos de todas as direções. A atual vila de Konoha se tornou um enorme canteiro de obras. Isso não é uma metáfora nem uma retórica exagerada, mas apenas uma descrição simples, direta e precisa. Para onde quer que se olhe, é possível encontrar algum tipo de obra em andamento, sob a direção de moradores ocupados e trabalhadores da construção, enquanto os puxadores de carrinhos transportando todos os tipos de materiais relacionados à construção civil lotam as ruas. Já se passaram 3 dias desde a noite do ataque da Akatsuki. Dor e tristeza ainda fermentam nos corações das pessoas, mas a reconstrução da vila é a tarefa mais urgente e não pode ser adiada de forma alguma. Como a maior vila shinobi entre as 5 grandes potências, Konoha obviamente tem sua própria herança. Então, depois que as ruínas foram limpas e os corpos encontrados e removidos, o vigoroso projeto de reconstrução da vila começou a todo vapor. Enquanto Konoha iniciava seu trabalho de reconstrução, os outros 4 Kages, que haviam chegado secretamente a Konoha para participar da Conferência dos 5 Kages, reuniram todos os seus subordinados e retornaram às pressas para suas aldeias, preocupados com a segurança de suas aldeias. Assim, imediatamente após se recuperarem dos ferimentos sob o tratamento de Tsunade Hime, eles não demoraram nem 1 hora e retornaram secretamente pelas rotas mais rápidas. Um ponto a ser destacado é que desde que vivenciaram tudo o que aconteceu há 3 dias, as 5 grandes vilas shinobi chegaram a um consenso e declararam unanimemente a organização Akatsuki como inimiga do mundo inteiro. Portanto, agora a organização Akatsuki foi nomeada a mais maligna organização terrorista que deve ser aniquilada a todo custo, pois ameaça a paz de todo o mundo shinobi. Isso não ocorreu apenas porque a Akatsuki quase teve sucesso em seu ataque ultrajante a Konoha, mas também porque inúmeras pessoas viram o líder da organização Akatsuki usando a estátua de Gedomazo para extrair e absorver a besta com cauda de Killer Bee e Karatachi Yagura. Essa ação de Nagato expôs que o objetivo da Akatsuki de roubar todas as bestas com cauda não é pura idiotice. Eles provavelmente têm um método para usar perfeitamente todas as bestas com cauda roubadas. Então, seu nível de perigo aumentou em vários níveis novamente. Além disso, o ato de roubar bestas com cauda também afetou os resultados financeiros das 5 grandes vilas shinobi e até mesmo Iwagakure, que costumava trabalhar junto com a organização Akatsuki, não está disposto a tolerar tais ações. Afinal, as bestas com cauda são as armas estratégicas das grandes vilas shinobi, consideradas os trunfos a serem usados como último recurso. A principal razão pela qual Kumogakure era considerada uma vila extremamente forte, tendo até a coragem de provocar Konoha, é que o povo de Kumogakure dominava os meios para usar as bestas com cauda com perfeição, e com isso, os Jinchuriki alcançaram a força de um Kage. Na verdade, talvez não seja exagero dizer que uma das razões pelas quais as 5 grandes vilas shinobi são chamadas de 5 grandes vilas shinobi é que elas têm o poder das bestas com cauda em suas mãos. E a Akatsuki mostrou abertamente que tem ambições de roubar essas bestas com cauda. Esse objetivo por si só não os torna inimigos das 5 grandes vilas shinobi. Anteriormente, embora houvesse rumores de que a Akatsuki queria roubar todas as bestas de 9 caudas, os rumores eram apenas rumores e não tinham fundamento. Mesmo que a Akatsuki conseguisse capturar os Jinchuriki de Nibi, as 5 grandes vilas ainda não estavam tão interessadas no objetivo da Akatsuki. Afinal, as bestas com cauda não são apenas armas de destruição em massa que podem ser usadas contra inimigos. Elas também são bombas relógio que podem explodir a qualquer momento em sua própria vila. E a menos que alguém domine como usar esse poder,
elas continuarão sendo bombas relógio que terão que permanecer seladas. Justamente a razão pela qual até mesmo as 5 grandes vilas Shinobi, que possuíram as bestas com cauda por várias décadas, não ousaram afirmar abertamente que dominavam perfeitamente o poder das bestas com cauda. Então, os 5 Kage não acreditavam que a organização Akatsuki tivesse os meios para usar perfeitamente o poder das bestas com cauda. Mas 3 dias atrás, todos viram do que a estátua de madeira controlada por Nagato é capaz. Os próprios 5 Kages testemunharam e ficaram chocados ao descobrir que a estátua de madeira, controlada pelo líder da organização Akatsuki, pode absorver o charca das bestas com cauda do corpo do Jinchuriki. Essa ação deixou claro que a organização Akatsuki não só tem a ambição de coletar as bestas com cauda, mas também a capacidade de usá-las. Aos olhos dos 5 Kage, tal coisa é horrível. Portanto, eles declararam unanimemente a organização Akatsuki como inimiga da humanidade. De qualquer forma, deixando isso de lado, após a destruição catastrófica que Konoha sofreu nas mãos da Akatsuki, os 4 Kages, incluindo o Tsuchikage, expressaram suas intenções ao Sandaime Hokage de que tentarão fornecer a assistência necessária dentro de suas capacidades para ajudar na reconstrução da vila. Não havia fraude em suas palavras e todos os 4 Kage realmente queriam ajudar Konoha dessa vez. A razão também é muito simples. Eles sabiam muito bem que suas aldeias só estariam relativamente seguras se Konoha, a chefe figurativa das 5 grandes aldeias, estivesse na vanguarda das próximas guerras contra a organização Akatsuki. Os 4 Kage temem que, se Konoha não estiver na vanguarda, o próximo a ser batizado pelo Super Shinra Tensei de Nagato provavelmente será sua vila. Por isso, eles querem fazer o que puderem para levar Konoha à frente de batalha, para que suas vilas possam permanecer seguras. Nesse momento, Hayate, que caminhava ao lado de Kuroto, bocejou de cansaço. Kuroto olhou para Hayate pelo canto dos olhos e percebeu que o já doente e pálido Hayate parecia mais cansado e pálido, com marcas profundas nas olheiras e órbitas oculares afundadas, como se estivesse a poucos passos da morte. Na verdade, não apenas ele, até mesmo Kurenai e Yugao pareciam abatidos e extremamente cansados. Devido ao grande número de baixas e ferimentos que resultaram na escassez de mão de obra, a equipe Rho de Kuroto teve que realizar as missões de 3 equipes Anbu. Portanto, sua equipe Rho não descansou nem um pouco nos últimos 3 dias e está extremamente cansada. Kuroto disse levemente: "Todos, esperem um pouco mais. Agora temos que comparecer à cerimônia fúnebre, depois da qual o Time Rho terá meio-dia de férias." Hayate esfregou os olhos e disse com uma risada leve: "Não se preocupe, capitão. Ainda podemos resistir. A vila está em tal estado como podemos ser preguiçosos?" Yugao concordou com a cabeça. Isso mesmo. Kurenai apenas assentiu silenciosamente e não disse nada em particular. No entanto, é possível perceber que sua expressão é um pouco distraída, como se estivesse imersa em pensamentos profundos, ou talvez preocupada. Kuroto assentiu levemente. Considerando o rosto pensativo e profundo de Kurenai, Kuroto não pensou muito, porque quase todos os shinobi da vila tinham expressões pensativas e solenes em seus rostos. À tarde, a cerimônia fúnebre começou oficialmente. Nos altos e baixos dos últimos 3 dias, o número exato de vítimas e shinobi desaparecidos, bem como moradores, foi contado. Foi exatamente como imaginado anteriormente. O número de aldeões que morreram ou desapareceram na noite passada chegou a algo em torno de 1000, e a maioria dessas mortes foram de aldeões que se tornaram presas do chakra maligno da Caixa da Felicidade. O número de ninjas de Konoha que morreram ou desapareceram também chegou perto de 1000. Na análise estatística final, todos aqueles considerados desaparecidos também são considerados mortos.
A razão pela qual são marcados como desaparecidos é simplesmente porque seus corpos ainda não foram encontrados, ou se forem encontrados, estão irreconhecíveis. No cemitério de Konoha, vestindo um conjunto de roupas pretas, Kuroto liderou o Team Ro para comparecer à cerimônia fúnebre. Neste momento, milhares de shinobi de Konoha já estão alinhados em frente aos túmulos, expressando sua tristeza pela perda de seus entes queridos. Sandaime Hokage ficou em silêncio diante da pedra memorial e olhou para os novos nomes inscritos nela com uma expressão triste. Entre os mortos desta vez, o de maior status era o do conselheiro de Konoha, Homura Mitokado, do Conselho dos Anciãos. No ataque daquela noite, enquanto o contato com Sandaime Hokage foi repentinamente perdido, o ancião Homura assumiu o comando dos shinobi de Konoha e seguiu os 4 Kages para lançar um ataque surpresa ao líder da organização Akatsuki. Como ele era um dos 5 líderes da investida, Homura Mitokado também recebeu cuidados essenciais da organização Akatsuki, e é uma pena que ele não tenha conseguido sobreviver a esses cuidados. Entre os 4 Kage e o ancião Homura, apenas Tsuchikage Onoki, que estava atacando de uma distância relativamente segura, permaneceu seguro. Enquanto os outros 4 sofreram muito, e naturalmente o ancião Homura não foi exceção. De fato, pode-se dizer que o ancião Homura sofreu mais. Godaime Kazekage pode usar a liberação de queimadura para mumificar seus inimigos e se defender. Yondaime Haikage tem o modo de chakra relâmpago que lhe concede velocidade e poder, enquanto o Yondaime Mizukage, sendo um Jinchuriki perfeito, tinha o ataque e a defesa do Sanbi. Portanto, o ancião Homura, que não tinha nenhuma Kekkei Genkai especial, nenhum jutsu especial ou nenhuma besta com cauda, teve a infelicidade de ter seu nome inscrito na pedra memorial. E para ser honesto, isso não é uma coisa surpreendente. A força dos 2 conselheiros anciões, Homura e Koharu, era inicialmente menor em comparação com Sandaime Hokage e Shimura Danzou. E após o fim da Segunda e Terceira Grandes Guerras Ninja, ambos gradualmente se transformaram em civis com alta autoridade. Somado à idade avançada, que trouxe o declínio do físico e das reservas de chakra, sua força não é mais a mesma. E, obviamente, tais pessoas não conseguem sobreviver contra pessoas como os membros da organização Akatsuki. Ao pensar na morte infeliz do ancião Homura, o olhar de Kuroto passou por Shimura Danzo, parado na primeira fila. Embora Kuroto não tenha perguntado ativamente sobre isso, ele ainda ouviu muitos sussurros nos últimos 3 dias. E o mais interessante é que quase todos esses sussurros estavam ligados a Shimura Danzo, ou Sandaime Hokage, indicando claramente que algo está acontecendo entre Shimura Danzo e Sandaime Hokage. Percebendo que alguém está fazendo o máximo para aumentar sua influência por meio de rumores, sussurros e conversas durante o chá da tarde, os lábios de Kuroto se arquearam em um sorriso maligno, cheio de desprezo. Kuroto não sabe se há algo seriamente errado com o cérebro de Shimura Danzo ou o quê, mas o velho idiota não parece ser capaz de entender uma verdade tão simples como essa. A posição de Hokage não representa apenas autoridade e poder, mas também uma grande responsabilidade. Embora a vila tenha sido destruída pela organização Akatsuki, embora o prestígio de Sandaime-sama tenha caído por terra, por causa de seu fracasso e incapacidade de proteger a vila, a posição de Hokage que Sandaime ocupa ainda não é algo que alguém como Shimura Danzo será capaz de substituir, que nem sequer estava visível na noite em que a vila sofria a ameaça de aniquilação nas mãos da organização Akatsuki. Mesmo que toda a vila expresse insatisfação com o Sandaime Hokage, e todo o Conselho Jonin vote pela renúncia de Sarutobi Hiruzen, aqueles que irão se apresentar e substituir Sarutobi Hiruzen serão Sanin Jiraiya ou Sanin Tsunade. Ninguém em sã consciência votará pela sucessão de Shimura Danzo ao cargo de Hokage.
O velho tolo não é nem capaz de perceber uma situação tão óbvia e fica pulando como um palhaço na hora da reconstrução da vila, só para se insultar e perder até os últimos resquícios da escassa reputação que lhe resta. Além do mais, se você perguntar a Kuroto, ele definitivamente diria que quanto mais você ama a sensação de poder, mais você ama estar no controle, e mais você deve evitar tomar o centro do palco neste momento. Porque neste momento, a posição de Hokage não é nada mais do que uma bomba relógio que pode resultar em sua ruína a qualquer instante. Afinal, o Hokage terá que liderar continuamente o ataque e a defesa contra a organização Akatsuki. Mesmo que você saiba que não é capaz de fazer isso e provavelmente acabará morrendo, você ainda tem que fazer isso porque você é Hokage. Shimura Danzo não tem nem a força necessária nem o caráter necessário, e ainda assim ele deseja assumir o centro do palco neste momento. Isso só prova que ou ele é muito delirante, ou há algo dando a ele a confiança necessária. Estou bastante curioso para saber o que exatamente lhe dá tanta confiança. Será o Jutsu Quimera? Percebendo isso, Kuroto pensou. Mesmo que o Jutsu Quimera seja aprimorado e os botões Quimera sejam adaptados às condições do seu corpo, o que ele pode fazer? Não é como se ele fosse conseguir sobreviver à cerimônia, para começo de conversa. O que significa que o sonho de Danzo sempre será um sonho e nunca terá sucesso, murmurou Kuroto com uma risada desdenhosa. A razão pela qual Kuroto pensa e acredita nisso não é que ele tenha algum preconceito inerente contra Shimura Danzo, mas esta é a observação de Kuroto sobre o caráter de Shimura Danzo. Quanto mais Kuroto se familiariza com a pessoa chamada Shimura Danzo ao longo dos anos, mais Kuroto sente que Shimura Danzo é mais um político do que um shinobi, e o palco de um político, obviamente, não é o campo de batalha da vida e da morte. Não importa o quão forte um político se torne, ele sempre permanecerá um político e nunca se tornará um shinobi, porque um shinobi é apenas uma ferramenta que está disposta a fazer qualquer coisa para completar a tarefa que lhe foi atribuída. Além disso, um político como Shimura Danzo nunca será capaz de se igualar a um verdadeiro shinobi em um campo de batalha de vida ou morte. Isso foi repetidamente provado no cânone e claramente demonstrado na batalha entre Sasuke e Danzo, no País do Ferro. Com apenas um uso de seu Susanoo, o Uchiha Sasuke foi capaz de ceifar a vida de Shimura Danzo várias vezes em poucos segundos após o início da luta entre os dois. A performance de Shimura Danzo em sua batalha contra Uchiha Sasuke foi extremamente patética. Definitivamente não era algo que se esperaria de um veterano de guerra e experiente como Danzo. Todos esses pontos negativos de Shimura Danzo provam repetidamente que nenhum dos dois é adequado para se tornar Hokage e nem terá sucesso. Após chegar a uma conclusão tão zombeteira, Kuroto desviou o olhar para as costas do patriarca do clã Hyuga. A princesa do clã Hyuga foi sequestrada da vila. Se algo assim acontecesse no passado, seria mais do que chocante o suficiente para abalar toda a vila e causar muito caos. Mas algo tão devastador aconteceu na noite em que a organização Akatsuki atacou, e todos digeriram essa informação calmamente, sem pânico ou caos. Especialmente Hyuga Hiashi, o patriarca do clã Hyuga e pai de Hinata. Hyuga Hiashi sabia que Hinata foi sequestrada na presença de Yui, mas ele não culpou Yui por ser incapaz de proteger Hinata e apenas lhe deu uma punição leve para conter as vozes insatisfeitas dos membros da família principal. Kuroto não sabe por que fez isso e não coloca a culpa em Yui. Talvez ele soubesse a verdade sobre o assunto e entendesse muito bem que mesmo se estivesse presente no lugar dela, ele poderia não ter sido capaz de parar Orochimaru e Kabuto. Ou talvez ele não tenha causado a insatisfação de Kuroto. De qualquer forma, Kuroto ainda está bastante grato porque não tem nenhum desejo de se envolver em conflitos sem sentido dentro do clã. Deixando isso de lado, o fato de Hinata e Neji terem sido sequestrados na noite do ataque da Akatsuki foi um duro golpe para o clã Hyuga. Diante de tal situação,
O clã Hyuga não só organizou equipes especiais de resgate, como também está tentando usar o mercado negro para entrar em contato com os sequestradores na esperança de comprar os reféns em troca de resgate. É claro que, sendo a natureza do clã Hyuga, a prioridade ainda é dada a Hinata. Então quem tenta resgatar Neji são apenas seus pais e tio. E ao pensar nos sequestrados Hinata e Neji, o olhar de Kuroto subconscientemente se voltou para o casal Uchiha, pai e filho, que estavam parados não muito longe do clã Hyuga. É irônico dizer que não apenas Uzumaki Naruto, mas até mesmo Uchiha Sasuke foram sequestrados na noite do ataque da Akatsuki. Como resultado, a reencarnação de Indra e Asura foi levada ao mesmo tempo, e agora eles enfrentam uma das piores situações que já enfrentaram. Kuroto até achou a situação extremamente engraçada, considerando que Rikudo Sennin devia estar ansioso e pulando de pânico com a segurança de seus 2 filhos. Enquanto Kuroto pensava em muitas coisas, a cerimônia fúnebre continuou e finalmente foi concluída com a dispersão do Time Hole naquela noite. Assim que Kuroto se libertou, Shisui e Itachi, tensos, aproximaram-se apressadamente. Ambos chegaram ao seu ponto de encontro habitual e, ao ver Kuroto, Itachi perguntou com um tom um tanto impaciente, diferente de seu jeito habitual. Kuroto-san, quando devemos agir? Kuroto obviamente sabe o que Itachi quer dizer com fazer nossa jogada. Na noite em que a organização Akatsuki atacou a vila, Shinichi conseguiu revelar, de forma inteligente e cuidadosa, as coordenadas da nova base de esconderijo da organização Akatsuki para Uchiha Fugaku. E Uchiha Fugaku obviamente passou essa informação para Sandai Misama e Uchiha Shisui. Em outras palavras, graças à inteligência de Shinichi, Konoha conseguiu secretamente descobrir a localização da nova base secreta da organização Akatsuki. E agora que Shisui e Itachi abordaram Kuroto para perguntar quando eles vão agir, obviamente significa que eles estão ansiosos para atacar a base da organização Akatsuki. Olhando para as expressões preocupadas e impacientes de Shisui e Itachi, Kuroto disse calmamente: ainda não é a hora certa. Kuroto já considerou a ideia de resgatar Naruto e Sasuke, que são as reencarnações dos filhos de Rikudo Sennin, assim como Hinata e Neji, ambos os quais têm um relacionamento muito próximo com Kuroto e Yui. Essas crianças foram sequestradas e estão enfrentando a situação mais perigosa de suas vidas. Como adultos responsáveis e familiares, Kuroto deve fazer o possível para salvá-las. Mas não importa o quanto Kuroto pensasse sobre isso, ele simplesmente não seria capaz de derrotar o atual Nagato. Se você não pode derrotá-lo, você não pode derrotá-lo. Este é um objetivo, e ele não muda nem depende da vontade de ninguém. Claro, Kuroto entende perfeitamente que para resgatar as 4 crianças ele não precisa tentar matar Nagato. Apenas distraí-lo por tempo suficiente já seria suficiente. Mas lidar de forma imprudente com a situação pode piorar a situação e levar à morte das 4 crianças. É por isso que Kuroto tem considerado as coisas calmamente e tentado encontrar uma maneira de trazer os 4 de volta para a vila. Itachi pode não saber das dificuldades de Kuroto, mas como um shinobi qualificado, ele entende que deve haver uma razão. Então ele conteve sua ansiedade e questionou: Kuroto-san, há uma razão pela qual agora não é o momento certo? Na mente de Shisui e Itachi, Kuroto, ao assumir a forma de Yama, é sem dúvida o shinobi número 1, com uma força invencível, tornando-o semelhante ao deus shinobi. Mesmo o líder da organização Akatsuki, que possui o Rinnegan, não consegue se igualar a Yama e precisa fugir para salvar sua vida. Então eles não conseguem entender o motivo pelo qual agora não é o momento certo. Kuroto tossiu levemente e disse: pense nisso. A organização Akatsuki está mirando na besta com cauda, então o alvo deveria ser o Jinchuriki de Kyuubi Uzumaki Naruto, não Uchiha Sasuke.
E pelo que eu sei, Orochimaru tem cobiçado o Sharingan do clã Uchiha. Então o alvo deveria ser seu irmão Uchiha Sasuke, não o Uzumaki Naruto. Enquanto Hinata e Neji eram apenas espectadores que se envolveram em tudo isso sem motivo algum. Itachi assentiu após entender o que Kuroto queria dizer. Basicamente, ele também percebeu isso e disse: "É como eu imaginei, eles pegaram os alvos errados. O que significa que eles vão encontrar uma maneira de trocar reféns." Shisui questionou com uma expressão pensativa. Kuroto-san, você está dizendo que deveríamos esperar um pouco e aproveitar a oportunidade da troca de reféns para resgatar todas as 4 crianças de uma só vez? Kuroto assentiu levemente. Sim, acho que essa será a opção mais eficiente e viável. Com a cautela característica de Orochimaru, é impossível concordar com uma troca de reféns na presença de Nagato, então o local onde a troca de reféns ocorrerá definitivamente não será a base da organização Akatsuki. Ao mesmo tempo, Orochimaru não será tolo o suficiente para convidar os membros da organização Akatsuki para sua base, considerando o quão preciosas são as amostras armazenadas em suas bases secretas. Então a troca de reféns não ocorrerá nem na esfera de influência da Akatsuki, nem na esfera de influência de Orochimaru, e Nagato, de todas as pessoas, definitivamente não fará parte da troca de reféns. Essa oportunidade será perfeita para resgatar com segurança todas as 4 crianças. Shisui balançou a cabeça em concordância. Entendo, essa é realmente uma boa ideia. Aos olhos de Shisui, Sasuke é muito importante, pois Sasuke é equivalente ao seu irmão mais novo. Mas Shisui também sabe que Naruto, que é o Jinchuriki, também é muito importante para a vila, especialmente agora que a organização Akatsuki está capturando loucamente bestas com cauda. Além disso, esse assunto também envolve a princesa do clã Hyuga e o discípulo pessoal de Kuroto. Portanto, eles não podem se precipitar em tentar resgatar Sasuke e colocar em risco a segurança dos outros 3. Itachi também entendeu isso muito bem. Ainda assim, ele não pôde deixar de se preocupar com a segurança de Sasuke e perguntou: Kuroto-san, Sasuke, ele ficará bem, certo? Kuroto deu um tapinha no ombro de Itachi e disse em um tom reconfortante: Tenha fé nele, ele pode ser uma criança, mas é seu irmão mais novo. Eu digo que ele tem tanta preservação nele quanto você. Não, na verdade, a preservação dele é maior comparada à sua. Acredite no que estou dizendo. Esse revés e essa experiência horrível sem dúvida nutrirão Sasuke e estimularão seu crescimento. Ao ouvir as palavras de Kuroto, Itachi sorriu levemente e acalmou sua ansiedade. O que Kuroto realmente queria dizer, mas optou por não dizer, é: tenha confiança em Rikudo Sennin.